Roberta é mais uma, né, das mulheres que engravidaram fazendo nosso curso. Nós temos esse histórico de mulheres que engravidam, tem sempre uma grávida, uma que fica rica. Tinha que ficar todas grávidas e ricas, mas eu acho que nem todas querem a mesma coisa. Tudo bem, Sibeli? Como você está? Vamos começar aqui nosso Clube do Livro. Hoje nós vamos falar, né, voltando aqui, nós estamos no nosso encontro do capítulo 6, a reclamação central do livro Não Começou com Você, como o trauma familiar herdado nos define e como dar um fim a esse ciclo. Para aquelas pessoas que ainda não compraram, aqui embaixo no link tem, o link você pode comprar. Esse foi um dos livros mais vendidos da constelação familiar. Ele ajuda muito também o pessoal da psicogenealogia. Ele fala de estudos de casos, casos em que a gente encontra ali validação do processo sistêmico. E nós vamos começar pelo capítulo 6. Vocês viram que eu mudei um pouco, né? A gente vem fazendo o Clube do Livro, é o terceiro livro que a gente vem fazendo, ele é gratuito. Como esse livro ele tinha capítulos menores, a gente tem melhorado a leitura dele para aquelas pessoas que não conseguiram ler poder acompanhar. Então, se você não tem o livro, você pode parar esse vídeo aqui e comprar o livro e depois ler com a gente pode ler junto. Se você não quiser comprar o livro, você também pode acompanhar com a gente, tá? Mas a ideia é o Clube do Livro. Se você quiser participar do Clube do Livro sem ler, tá tudo certo. Você acompanha com a gente que a gente lê para você. Mas se você quiser aprofundar seu estudo, ter os livros em casa, então vai ser ótimo. Então vamos lá, todos aí, ó, página. Não sei que página é essa, gente? 89 do capítulo 6, para vocês, porque não tem marcado aqui, ó. A reclamação central, ele começa com uma citação de Jung, e ele fala: quando um fato interior não se torna consciente, ele acontece exteriormente, sob a forma de fatalidade. Quando algo não está claro na sua vida, você não tem clareza sobre como o seu inconsciente age, você vai ter um problema, tá? E às vezes até fatal, a gente já viu vários casos aí, mas não vamos nos aprofundar porque nós temos leitura para fazer. Então, vamos começar aqui no primeiro parágrafo para você entender. As palavras que empregamos ao descrever nossas preocupações e dificuldades, isso aí você tem que pensar quais são as palavras que você costuma usar para descrever suas ações e dificuldades. A gente tem o nosso próprio vocabulário, é importante você pensar sobre isso. Nós temos um vocabulário próprio. Elas podem expressar mais do que imaginamos. Ainda assim, poucas pessoas as consideram. Neste capítulo, começaremos a traçar o nosso mapa da linguagem central. Qual é a sua linguagem central? Aprenderemos a seguir as palavras à medida que elas formam uma trilha de indícios que levam à origem dos medos. Ao longo desse percurso verbal, a reclamação central será a nossa parada, podendo ser um baú de tesouro que abriga uma riqueza inexplorada. O que isso quer dizer, gente? Aquilo que a gente fala tem poder, as palavras têm poder, mas elas têm poder, não só isso, elas também contam a história do nosso sistema familiar. Nós repetimos frases e palavras do nosso sistema. Basta olharmos para dentro. A fim de identificar a reclamação central em nossa linguagem cotidiana, buscamos o fio mais profundo de emoção na trama das palavras pronunciadas, aquilo que você fala. Procuramos ouvir aquelas que têm a ressonância emocional mais forte. Às vezes, há um medo debilitante que nos mantém cativos. Às vezes, há uma qualidade premente de algo solicitado. Às vezes, há apenas uma dor intensa. Sempre que Bob, um engenheiro estrutural de 52 anos, se sente ansioso, ele reclama: por que todo mundo sempre me abandona? Por que não sou bom o suficiente? Aqui, se você parar para prestar atenção, qual é a palavra dele, né? Abandono. Não sou bom. Por que que eu não consigo? Todos conseguem menos eu. E aí você tem que investigar a sua e a gente vai fazer isso no vídeo. De vez em quando, escutamos palavras ou frases que parecem ter vida própria. E aí aqui ele vai citando um caso, vamos virar a página, né? Que você pode ler o caso.
E vamos para o parágrafo seguinte. Ao remover as camadas de dor geracional, Joanne entendeu que era a sua avó e não ela que sentia uma decepção abjeta à família. Isso é importante a gente entender. Nós dizemos frases que às vezes contam histórias que não são nossas, tá? Então, quando a gente vai lendo aqui, ó, a gente vai ler, ó. Aqui tem uma história, ele conta a história da Joanne, de um pequeno vilarejo que a avó engravidou, e aí a gente pode pular isso, né? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quinto parágrafo. Vamos para o quinto parágrafo. Ao analisar a reclamação, da página 90, gente, porque ali tem só um estudo de caso. Ao analisar a reclamação central, não consideramos apenas a linguagem falada, mas a linguagem corporal, somática ou física. Também prestamos atenção aos sintomas e aos comportamentos que se destacam como idiosincráticos ou incomuns. Por exemplo, Carson, um bombeiro de 26 anos, que manifestou seu medo tanto física quanto verbalmente. As pessoas que têm medo de falar em público, elas podem manifestar um medo físico, elas podem tremer. A crise de ansiedade, ela é uma expressão física da linguagem central da pessoa, da história que ela passou, do trauma que ela viveu. Pessoas que têm taquicardia, quando se alteram, elas têm uma manifestação física. Ok? E aí ele vai contar aqui que aos 24 anos ele derrapou de um penhasco e ao escutar essa reclamação central, a gente pode identificar onde ela começou, qual a impressão que ela causa na nossa vida. Tá? Vamos para a página 91, segundo parágrafo. Ao perscrutar numa reclamação central, confiamos nas palavras de forma implícita, mas nem sempre fazemos com o mesmo contexto. Vou falar sobre isso aqui, mas vamos continuar. As palavras em si costumam ser verdadeiras para alguém, não necessariamente para nós. A fim de descobrir quem é essa pessoa, precisamos espreitar os bastidores da história familiar. Ó, às vezes as pessoas falam frases gravíssimas, totalmente fora de contexto. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do rapaz que sempre falava para a namorada, te quebro os dentes. Ele falava em tom de brincadeira. Certa vez eles viajaram, ele fechou o vidro e ela bateu com a cabeça e os dentes no vidro. Ela não quebrou o vidro e nem os dentes. Mas na hora, ela, como estudava constelação familiar, o que que ela pensou? Eu não posso continuar nessa relação, porque todas as vezes que a gente tiver alguma situação, talvez eu entre nesse campo dele. Não tinha só isso, gente, não é só isso. Tiveram muitas outras coisas. Mas imagina você estar numa relação onde a pessoa brincando diz, te quebro os dentes, te arranco os dentes. Olha quantas pessoas aí estão arrancando os dentes. Eu conheci várias mulheres que, em determinada idade, arrancaram todos os dentes, começaram a ter perda óssea, né? E aí a gente tem que ir para a história. Como é que as pessoas viam se o escravo era bom? Pelo dente. Então a gente tem que olhar a sua história familiar. Quantos desejaram não ter um bom dente para não serem escolhidos, né, para o campo? Então, isso tudo tem contexto histórico. Se você estudar psicogenealogia, você vai ver que cada dente tem uma função. Mas vamos continuar aqui. Aí a gente vai pular esse parágrafo. Vamos ler. Para Carson, essa pessoa ausente era o pai. Quando tinha 4 anos, seus pais passaram por um divórcio conturbado e a mãe exigiu que o pai abdicasse dos direitos parentais. Após uma longa e mal-sucedida batalha pela custódia, ele finalmente cedeu e nunca mais viu o filho. Além da mãe depreciar o pai, o novo marido adotou Carson, que recebeu seu sobrenome. Olha que exclusão do pai. Continuamos. Analisemos novamente a linguagem da reclamação central de Carson. Não vou deixar nenhum legado, ninguém vai se lembrar de mim. Partirei como se nunca tivesse existido. Não vou deixar uma boa impressão. Essa linguagem central dele queria dizer o quê? A mesma que o pai. O pai não pode ter direito ao próprio legado. Tá?
Agora, sua história assume uma nova perspectiva, fundindo com a realidade paterna de perda de legado, o filho. Carson encontrou um modo velado de se juntar ao pai ausente. Ele compartilhou os sentimentos da dolorosa experiência paterna, com o receio de que também fosse subitamente esquecido. Muitas pessoas que não querem ter filhos, quando você vai olhar, elas foram proibidas de amar o pai, inclusive mulheres, tá? Pessoas que não querem filhos, muitas vezes, elas foram proibidas de amar o pai, de entrar em contato com o pai. Esse pai foi criticado, esse pai foi excluído. Então, elas inconscientemente falam, não quero ter filhos, porque como esse pai não tinha direito ao filho, essa pessoa cresce nessa mesma condição. Após descobrir a origem de sua reclamação central, Carson decidiu localizar o pai e retomar o contato. Ele se mudara para outro estado, tinha 3 filhos com uma segunda esposa, mas ficou extasiado. O vazio de perder o primeiro filho 20 anos antes persistiu, abrindo um buraco em seu coração, como descreveu. Algo tangível, embora profundamente submerso, também permaneceu dentro de Carson. Era o seu amor pelo pai. Como dizem, a história é escrita pelos vencedores, por aqueles que permanecem para narrá-la. Não importa quão enviesada ou unilateral ela seja, raramente consideramos como seria contada por outro lado. No caso de Carson, a mãe foi a vencedora e o pai o perdedor, visto que não estava presente para criar o filho, que eu acabei de falar para você. Ambos lutaram pela custódia, mas por razões desconhecidas o pai perdeu. Alguns pais não têm nem o direito de entrar, né? Eles não se sentem no direito, principalmente se aconteceu algo na família de origem deles. Carson percebeu que os anos de histórias negativas contadas pela mãe haviam ofuscado as primeiras lembranças paternas. Nos meses seguintes, ele e o pai criaram novas memórias, acampando e pescando nas montanhas que frequentavam quando era pequeno. Durante esse período, seus ataques de pânico desapareceram completamente. Juntos, pai e filhos começaram a criar um novo legado substancial. Isso é importante, não é porque você tem uma memória ruim que você precisa permanecer, não é porque você tem ausência de memória que você não pode construir novas memórias. Isso aqui fala muito sobre a sabedoria sistêmica. Quando a gente tem um trauma, o que que a gente faz? A gente, às vezes, vai lá naquele trauma para ressignificar. O que é ressignificar? É olhar ele de uma nova forma, ok? Então, vamos para o exercício da página 92. Investigando a sua reclamação central. Bora lá? Então, aqui não tem papel e caneta, para o vídeo, pega. Vocês aí, ó, pessoal aí que está ao vivo, tá com papel e caneta? Podemos ir? Ok, então vamos. Concentre-se no problema mais urgente da sua vida, no momento. Pensa aí nesse problema, se você quiser, anota. Anota aí. Pode ser saúde, trabalho, relacionamento, qualquer um que afete sua segurança, paz ou seu bem-estar. 2. Qual é o problema mais profundo que você quer curar? Qual é o problema mais profundo que você quer curar? Talvez seja um que pareça avassalador, talvez um sintoma, talvez um sentimento que carrega há muito tempo. O que você quer mudar? Não meça palavras, vai anotando. Escreva o que considera importante. Escreva o que surge em sua mente. Por exemplo, talvez você carregue um medo de que algo terrível possa acontecer no futuro. Não importa o que emergir, apenas escreva. Se nada lhe ocorrer, responda se o sentimento, o sintoma ou a condição nunca desaparecer, o que você teme que aconteça? Isso é importante. Não continue a escrever, não continue a leitura até escrever a sua preocupação mais premente. Vocês começaram a entender que o seu medo central, ele está tentando te proteger de um medo maior?
Então, vamos supor aqui uma pessoa que, por exemplo, não sei, mais urgente da vida, pode ser saúde, trabalho, relacionamento. O pessoal fala muito de prosperidade também, vamos botar prosperidade. Vamos supor que você tenha os seus ganhos bloqueados. Então, o que que você talvez deseje aqui, ó? Qual é o problema mais profundo que quer curar? Assim, ganhar dinheiro, por exemplo. Talvez seja um que pareça avassalador. O que você quer mudar? Você quer mudar a quantidade de dinheiro que entra na sua vida, né? Como ele vem, a facilidade. Aqui. Escreva o que surge à sua mente. Talvez você carregue um medo de que algo terrível aconteça no futuro. Aqui os medos podem ser: se eu ganho dinheiro, as pessoas podem não me amar. Se eu ganho dinheiro, as pessoas podem me excluir. Se eu ganho dinheiro, as pessoas podem me pedir emprestado. Se eu ganho dinheiro, as pessoas podem me roubar, né? Isso é muito comum. Se nada lhe ocorrer, responda se o sentimento ou sintoma ou a condição nunca desapareceu, o que você tem? Aí a pessoa, por exemplo, que quer ganhar dinheiro, de repente ela pode temer, não sei, viver em pobreza, ter uma vida difícil, ter que pedir, se humilhar. Não que pedir seja humilhação para todo mundo, mas para algumas pessoas pode ser. Então agora, gente, vamos lá. Analisa o que você escreveu. Não leia tão minuciosamente a ponto de querer deixar que o conteúdo domine. Leia como se fosse a história de outra pessoa. Agora você vai ler como se fosse uma história de outra pessoa. Agora examina de forma despretensiosa, sem considerar as emoções. A gente faz muito isso na Academia Conquistar o Amor, lá no Plano de Voo Brasil. E você deve procurar palavras ou frases incomuns ou peculiares. Por exemplo, quais você sempre disse que talvez nunca tenha dito antes desse exercício? Qual linguagem parece sobressair? Anota aí. Qual exige sua atenção? Agora leia de novo em voz alta. Vou dar um tempinho para vocês lerem em voz alta. Vamos lá. E tenta escutar como se fosse outra pessoa falando. Isso. Agora escreve aqui para mim quais as palavras ou frases têm qualidade de urgência. Parece assim, nossa, nunca tinha pensado nisso. Realmente eu preciso olhar para isso. Quais te causam mais estranheza? Pode escrever. Quais não se encaixam totalmente no contexto de experiência da sua vida? Nossa, isso não faz sentido. Por exemplo, ali eu falei que viver em pobreza, né? Isso não faz sentido, porque você nunca viveu, mas você teve a impressão. Certa vez eu atendi uma mulher que ela tinha dinheiro, as pessoas tinham dinheiro, mas ela sentia sempre como se estivesse faltando. Aí, então, quando a gente foi investigar, a gente viu que isso tinha algo a ver com o ancestral dela, ok? Vamos lá para o final. E agora que vocês já ouviram, né, qual é o enredo que está por trás. Podemos? Já falaram todos? Acho que Eunice ainda está ali. Todos já falaram? Já foi a Eunice? Já? Ok. Então vamos lá para baixo da página 93, o último parágrafo, penúltimo, tá lá. Bert Hellinger retrata esse tipo de disputa da seguinte forma: descreverei o que aconteceu quando trabalho com alguém. A pessoa me contará algo sobre si mesma e eu ouvirei pela metade. Não quero escutar ou saber exatamente o que ela está dizendo. Portanto, não ouço a ponto de me concentrar, mas apenas o suficiente para captar o quadro geral. Ele faz isso para ele não se envolver emocionalmente, porque se ele se envolver emocionalmente,
pode criar dificuldade em ajudar a pessoa de uma forma assertiva. Então, repentinamente, a pessoa pronuncia uma palavra que chama minha atenção, como se ela pegasse ele. De súbito, por trás de tudo que está dizendo, há uma palavra que se destaca, que tem força, sem nem sequer saber o que farei, constato que esse é o local onde posso agir. Se eu me permitir que essa palavra me afete, terei uma ideia do que é necessário para a resolução. Quando ele diz afetar, é ser capturado por aquela palavra. Lembra do texto que a gente falou? Abandono. Abandono ficou muito forte. Realmente, quando ele foi abandonado pelo pai, que não foi, na verdade, né? Ele foi obrigado a ser... O pai foi abandonado, né? Ok? Aí aqui ele fala o caso da Sandy, fala o caso da Lorena, a Sandy fala, vou morrer, vou enlouquecer. Então, gente, vocês precisam ter cuidado, estou enlouquecendo. Ah, é melhor ser cego que ver isso. Quem era cego na sua família? Ah, é melhor ser surdo que ouvir isso. Quem era surdo na sua família? Vai ficar aleijado, corre risco de ficar aleijado. Quem era aleijado na sua família? Tá? Retirem essas frases, para quem já trabalha aqui sabe como fazer isso. Eu me deixou sem ar. Eu fico até sem ar. Quem teve asfixia na sua família? Quem teve asma, bronquite na sua família? Vale a pena que nós façamos essa investigação na nossa reclamação central, não só na nossa, às vezes da mãe, do pai, do irmão, ela vai trazer essa reclamação de pessoas do nosso sistema, ela vai trazer informações. E essas informações, elas são fundamentais para o nosso crescimento e nossa transformação. Tá bom? Vamos continuar agora na página 98. Lá, a linguagem central é uma bússola. Tem os estudos de casa da Sandra e da Lorena, se vocês quiserem ler, fiquem à vontade. Vale a pena, mas nós somos um clube do livro e nós temos que abrir para perguntas aqui para as pessoas que têm apoio. Então, a gente não vai ler capítulo a capítulo, página a página. 98. A linguagem central é uma bússola. Às vezes, a linguagem de nossa reclamação central é tão intrigante que nos força a escavar o cemitério da família à procura de respostas. No entanto, é comum que a história familiar buscada não seja prontamente disponível. Você pode não achar de imediato. Mas ela pode ser mascarada pela vergonha, afastada pela dor ou protegida sob a forma de um segredo. É improvável que essa formação seja mencionada à mesa de jantar. Às vezes, conhecemos a história traumática por trás de nosso problema, mas nem sempre fazemos a ligação com nossas experiências atuais. Assim como uma bússola, a linguagem da reclamação central pode nos guiar por gerações de angústia familiar inexplicada. Talvez um evento traumático esteja esperando para ser lembrado, explorado e finalmente encerrado. A seguir, disponibilizo uma lista de perguntas que podem ajudar a descobrir a linguagem da reclamação central. Responda com o máximo de detalhes possível. Mantenha a mente aberta e não modifique as respostas. Importante, o que vier primeiro na sua mente, você coloca. Vamos lá. Exercício escrito número 2, na página 99. O que estava acontecendo em sua vida quando os sintomas ou problemas apareceu pela primeira vez? O que estava acontecendo antes disso? Quantos anos você tinha quando isso começou? Algo traumático aconteceu com algum parente quando ele tinha a mesma idade? Você não precisa, você não sabe, pode botar não sei, tá? Qual é a sensação dos piores momentos dessa situação que você aconteceu, quando esse sintoma aconteceu pela primeira vez? O que acontece pouco antes dessa sensação ou sintoma?
O que ameniza ou agrava o problema? O que o problema ou sintoma te impede de fazer ou te obriga a fazer? Se a sensação ou sintoma nunca desaparecer, qual seria a pior coisa que pode acontecer? Se a sensação ou sintoma nunca desaparecer, qual seria a pior coisa que poderia acontecer? Agora vamos lá. Anotaram? Agora, gente, vocês vão ler a resposta de vocês. Nessas respostas, vamos lá. Linguagem repetida. Existe uma linguagem que não parece se encaixar no contexto da experiência da sua vida? Em caso afirmativo, ela poderia pertencer a algum parente? Idades repetidas. Há alguma conexão que você saiba entre a sua idade, a idade que você tinha quando o seu sintoma apareceu pela primeira vez, e a de algum parente quando ele sofreu ou teve uma dificuldade? Acontecimentos repetidos. Às vezes, um medo, uma ansiedade ou outros sintomas surgem inesperadamente quando atingimos um determinado marco na nossa vida. Casamos, temos um filho, se somos rejeitados por nosso parceiro, ou mudamos da casa dos nossos pais. Então, de repente, como se houvesse um despertador ancestral que começa a tocar interiormente, um sintoma aparece. Emoções, comportamentos, sintomas repetidos, reflita. Agora você pode fazer um contraponto com aquela primeira ali. Tem emoções, comportamentos repetidos? O que desencadeou o seu problema ou sintoma? O que estava acontecendo em segundo plano? Alguém o deixou? Você se sentiu desprezado, rejeitado, abandonado? Aconteceu algo que fez você querer desistir? O seu caso é parecido com alguém da sua família? Investigaram? Descobriram algo? Reclamações e sintomas como indício para a solução. Podemos continuar? Página 101. Sim? Quem está com a câmera ligada faz um sininho. Quem não tiver, pode fazer aqui no chat. Ok. Página 101. Que qualidade específica ou mensagem essencial a reclamação ou sintoma tenta manifestar? Quando observada de uma perspectiva externa, sua reclamação ou sintoma consiste em uma expressão criativa que o faz concluir, curar, integrar ou separar-se de algo ou de alguém. Aqui não está de alguém, de algo ou alguém. Talvez um sentimento assumido que nunca pertenceu a você. Vamos supor que seus pais tenham se separado e sua mãe não trabalhasse fora ou ela não tivesse emprego. E aí você hoje tem medo do seu dinheiro não dar. Esse medo, mesmo que sua mãe já tenha vencido, talvez você esteja revivendo ele.
Talvez o medo que a sua mãe teve de não conseguir esteja passando para você, por exemplo. Segundo parágrafo. Pode ser que o seu sintoma ou problema esteja forçando-o a dar um passo que você não deu e que não pode mais ser ignorado. Talvez seja uma solicitação para que conclua uma etapa de desenvolvimento que foi interrompida na infância. Talvez seu sintoma ou problema recrie um estado de desamparo a fim de aproximá-lo de seus pais, ou, inversamente, force o seu crescimento e sua autonomia em relação a eles. Talvez seja um sinal de que você precisa terminar uma tarefa ou seguir um caminho que abandonou. Pode ser que tenha ignorado uma parte jovem ou fragmentada de si mesmo que se manifesta por meio de sintomas. Talvez tenha negligenciado um limite pessoal que não pode mais ser menosprezado. Os sintomas e as reclamações também podem nos levar a reparar um relacionamento desfeito ou nos ajudar a curar um trauma pessoal, forçando-nos a enfrentar sentimentos que há muito reprimidos. Além de um insight sobre o trauma familiar que não foi totalmente resolvido, eles podem nos oferecer um sobre a culpa pessoal que carregamos, talvez até evidenciando o caminho para a reconciliação. As reclamações, os sintomas e os problemas podem indicar a direção daquilo que ainda não foi solucionado, ajudando a revelar um aspecto despercebido, ou nos conectando com algo ou alguém rejeitado por nós ou nossa família. Quando paramos para explorá-lo, aquilo que está pendente pode vir à tona, acrescentando uma nova dimensão ao processo de cura. Assim, emergidos com a sensação de que somos mais plenos e completos. Então, aqui, nesse capítulo, nós vamos investigar os nossos medos e quais são as frases que vêm com a gente. O que que a gente está contando no nosso íntimo? É claro que as palavras que a gente fala, as frases que a gente repete, elas ecoam de uma forma comum no nosso sistema. Às vezes, uma frase que você fala é uma frase que a sua mãe, ou sua avó, ou seu avô, ou seu irmão falam, mas isso não significa que você precisa permanecer conectado, basta que você traga a consciência. Então, cada frase, o pessoal fala o poder da palavra, ela tem porque ela às vezes está repetindo, como se fosse ali, ó, um sino, bem, 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 no seu ouvido, algo do seu sistema familiar. E aí você não resta a você nada mais além de repetir aquela música do seu sistema, que vem através dessas frases. Então, é importante que a gente faça essas perguntas, e aí a gente vai ver lá as perguntas, e vamos olhar as nossas respostas. Será que eu sabia qual era o medo que eu tinha, se isso não acontecesse? Será que esse medo era meu? E aí, de quem era esse medo? Será que essa pessoa que tinha esse medo, ela ainda vive isso ou foi um momento? Será que eu preciso carregar esse medo junto com essa pessoa? Ou eu posso deixar isso com ela? O que queremos com os nossos medos e as nossas limitações? Quem queremos olhar? Quem queremos honrar? Quem precisamos enxergar e incluir? Qual dor queremos enxergar e incluir através dos nossos medos e das nossas repetições de ciclo? Ok? Gostaram do capítulo? Se alguém tem pergunta? Compartilhar? Não, oi, Amiri. Eu fiz a segunda vez agora, a primeira vez que eu li e fiz agora. Estava procurando minhas anotações aqui, eu não achei onde estava. Mas agora veio um insight aqui que eu olhei assim, quando fala assim das frases, né, que chama a atenção. E quando eu olhei aqui, tudo está assim, perda, sem nada, ninguém, regada. Eu falei, uai, mas tá tudo, né, assim, frase diferente, né, as perguntas diferentes e as respostas quase as mesmas coisas, né? E na outra vez
Não achei, procurei aqui, não achei. E na hora que vem o segundo exercício, que fala que não é na hora. Quando aconteceu esse problema, que eu coloquei um problema aqui, né, que está acontecendo, e o que estava acontecendo, né, sentimento, foi na morte do meu pai, a perda depois da doença do meu pai e tal. Então, assim, aí deu uma conexão aí bem forte que eu não tinha percebido isso, né? Que foi bem na época da morte do meu pai. Então assim, pelo que eu entendi aqui, o medo da perda, de ficar sem nada e tudo, foi por causa, né? Foi na época que ele faleceu. Então eu tô e esses dias, esse mesmo problema voltou à tona esses dias Olha para ele aí na porta da sua e casa. não escutei, deu eco. Ah, olha para ele na porta da sua casa. Meu pai? Ou o problema? Seu Entendi. pai. Ai, sim. Você faz falta. Você faz falta. Não é uma frase sistêmica, mas isso é para você, tá? Você foi E a veio, pessoa mais importante que eu perdi. não, e veio assim, você dá conta, É, mas nitidamente, ele falando, mas você olha para ele e diz: Você foi a pessoa mais importante que eu perdi. você foi a pessoa mais importante que eu perdi. Agora, Como faz falta. e perder, ela, na verdade, para quem está vendo, ela não perdeu, mas essa frase faz efeito para ela. Agora vamos à consciência. A realidade é que você não perdeu o pai. Ele faleceu. Olha para ele e diz: Agora está mudando. Eu não perdi você. Eu não perdi você. Você está em mim, Você está em mim, nas minhas células. nas minhas células. Você faleceu Mas eu só faleci. e eu continuo. E eu continuo. E você continua através de mim, E você continua através de mim, das minhas células. nas minhas células. Papai. Ai, vamos. Bom, vamos deixar assim? Vamos. Bom, vou deixar você assim, quietinho, para você refletir. Isso é importante para ela, tá? Para quem está assistindo, isso é importante para ela. Alguém viu alguma coisa que gostaria de compartilhar? Estamos bem? Temos que pensar muito ainda sobre o que viu. Então, nós vamos encerrar por aqui, tá bom? Eunice está bem? Cibele, Meire, Beatriz, Patrícia, Tranquilo. tá bem aí? Ótimo. Ok. Quem está assistindo gravado pode fazer esse exercício. Se você perdeu alguém, pode fazer isso. Quem perdeu um filho, que não perdeu, na verdade, ela faleceu. E quando perde, a gente fica querendo procurar. Então, você pode dizer, eu perdi você, depois você admitir, eu não perdi você. A gente fala só para a alma ter uma calma, mas isso não é a realidade. A pessoa faleceu. Perder e falecer são coisas diferentes, tá? A gente, quando alguém falece,
essa pessoa, ela continua fazendo parte do sistema familiar. A gente não perde ela. Mas no nosso linguajar, na nossa linguagem central do dia, eu perdi meu pai, perdi Pedi. minha mãe, eu perdi meu filho. Mas a gente, na verdade, isso traz para nossa alma uma inquietude, uma vontade de ficar procurando. Então, a gente pode levar para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa linguagem, essa vontade de achar. Mas nós não perdemos. Eles continuam vivos no nosso coração. Nos nossos pais, os filhos, eles continuam, os pais, eles continuam na nossa célula. Os filhos, eles continuam no nosso coração. E as outras pessoas, elas vão seguir no nosso coração. Tá bom? Tá entendido Tá essa bom, lição? deu ótimo. Ah, o coração encheu? Muito. Então, que bom. Gente, então é isso. Semana que vem eu vou ter um compromisso na segunda. Então, a gente vai pular essa. A gente pode fazer, de repente, na terça-feira, se vocês concordarem. Então, a gente vai pular. Porque segunda-feira eu não vou conseguir, né? Eu vou estar no aeroporto nesse horário. Mas a gente continua na outra segunda certinho, tá bom? Ou na Tá terça, bom. botar lá no grupo. Se você ainda não faz parte do grupo, aqui embaixo tem um link no WhatsApp para você entrar e assistir a aula com a gente. Então, gente, um beijo. Quem está na Academia Constela Amor, eu vejo daqui a pouco. Boa noite, boa Boa noite. noite.